Vocês estão bem? Estão felizes? Privilégio. Nós vamos dar sequência hoje na série de mensagens relevantes que a gente estreou no último domingo. Se você está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, saiba que você é muito mais do que bem-vindo. Se você está conectado com a gente pela transmissão, talvez você descobriu a gente pelo Instagram, tem um movimento muito legal lá nas nossas redes sociais. A gente quer te dar as boas-vindas, quero convidar todo o auditório para a gente dar um forte aplauso para acolher as pessoas que estão online. Muito bem. Agosto é um mês muito especial, porque é o mês de aniversário da Multi. Nós estamos comemorando 3 anos de igreja. 3 anos. Nosso aniversário. E a gente entendeu então que seria necessário um tipo de série que fosse um presente para nós, para você. E que eu creio também, você que está na sua casa, conectado com a gente, pode receber esse presente, desfrutar desse presente, porque essa é uma série pensada para investir na nossa igreja e nas pessoas que têm se achegado. Relevante, relevante. Um presente relevante, a gente está com esse objetivo de investir em você, na nossa igreja, para que a gente possa ter uma espiritualidade mais relevante. Esses movimentos que a gente tem desfrutado no momento de adoração são novos. E parece que a gente está progredindo nessa liberdade, nessa vida, uma espiritualidade relevante. Nós estamos sonhando com uma espiritualidade relevante entre nós, com uma igreja relevante. Nós estamos sonhando com relacionamentos mais relevantes, famílias relevantes. E a gente está considerando um grande desafio nessa série de mensagens, que é uma verdade paradoxal. Eu estou ensinando a Laurinha a falar paradoxo. E aí, às vezes, eu dou uns exemplos para ela e falo, lá na sua escola, quando você perceber uma oportunidade, você lança paradoxo para as professoras, só para deixar elas assustadas. Como assim? Menina de 3 anos, paradoxo. Uma verdade paradoxal. Qual é a verdade paradoxal que foi o pontapé da nossa série? Eu acho que eu quebrei o controle, vocês acreditam nisso? Eu estava pulando, eu estava cantando, e eu não sei se vai funcionar. Vamos descobrir. Foi. A anteninha quebrou, entortou, eu peguei, juntei aqui, voltou. Qual é a verdade paradoxal? Ao mesmo tempo que sem Deus não dá para a gente construir uma vida, uma história relevante, é bem verdade também que Ele não vai construir uma vida e uma história relevante no seu lugar ou no meu lugar. Nós vimos na estreia dessa série de mensagens, sem Deus não tem vida e não tem história relevante, ou seja, não tem legado relevante que possa ser deixado. E o paradoxo é, se por um lado, sem Deus não dá, é impossível construir uma vida, uma história relevante, você também tem parte no processo. Ele não vai lavar a louça no seu lugar. Essa é a verdade. E a gente foi provocado a pensar que as últimas gerações foram bombardeadas com a ideia distorcida e incompleta de relevância. Do tipo assim, cara, relevância tem a ver com abrangência, com ser conhecido, ser notado. Isso pode ser um resultado de uma vida e de uma história relevante. Mas o segredo de uma vida relevante não está na abrangência, está na profundidade, está no fundamento da vida. E quando a nossa vida, quando a nossa história ela é construída, tendo Deus, o próprio Deus como fundamento, e quando a gente considera a vontade de Deus para as nossas vidas, aí sim, se torna possível a gente colocar a mão na massa, vivenciar, testemunhar um tipo de relevância que não tem prazo de validade. Então nós não estamos falando de uma vida relevante que dura um capítulo ou 2. Nós estamos falando de uma vida relevante que não tem prazo de validade. E a gente olhou para Mateus capítulo 7. Vocês estão comigo? Mateus capítulo 7. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras, então começa com essa relação de ouvinte. Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele e o seguem. Olha, precisa ter a relação como fundamento, ok?
a relação com Jesus, não só como Salvador, mas como Senhor. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, os testes, as tentações, as frustrações, as inundações, os ventos, qualquer coisa que castigue a vida ou a construção dessa história, não será efetivo, não vai derrubar aquilo que foi construído, se o fundamento for Deus. Se Deus for um mestre de obras, cujas instruções não são ignoradas. E aí a definição é, ela não cairá porque foi construída sobre rocha firme. E o que muitas pessoas ignoram é que a partir dessa afirmação de Jesus e de outros textos bíblicos, a gente tem a perspectiva de que Deus categoriza as pessoas, a humanidade, em dois grupos, sem meio termos. Vocês estão comigo? Sem meio termos. Ou como sábios, ou como tolos. Ou como construtores sábios, ou como construtores tolos. Não tem meio termo. Ou sábios, ou tolos. Todos nós somos construtores. Todos nós temos potencial de construir uma vida e uma história. O que vai ser diferente, talvez, é o fundamento da construção, como a gente viu. E a forma como a gente constrói. Se a gente considera ou não Deus como fundamento, a vontade de Deus como as orientações do mestre de obras, a qualidade e a durabilidade do que a gente constrói é diferente. Todos nós somos construtores em potencial, certo? Você estava aqui domingo passado, você sabe disso já. Todos nós somos construtores em potencial, mas o que muda é a qualidade e a durabilidade daquilo que a gente constrói. Dependendo de como a gente considera Deus, como a gente se relaciona com Ele e como a gente considera as orientações de Deus. Tem potencial entre nós. E quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente pode notar isso de uma maneira muito clara. A gente vê um povo que é chamado, que recebe uma oportunidade. Um povo que é chamado para perto de Deus, para um relacionamento especial de aliança, um relacionamento autêntico. E aí, mais especificamente no livro de Juízes, a gente percebe altos e baixos nessa relação. A gente vê os registros de algumas gerações que escolheram buscar relevância, escolheram buscar construir e avançar, às vezes ignorando Deus, às vezes ignorando o fundamento da relação de aliança com Deus, e às vezes apostando na contramão das orientações do mestre de obras. A gente vê no livro de Juízes altos e baixos, gerações que não levaram Deus a sério e que não consideraram a vontade de Deus. E aí tem um padrão no livro de Juízes que é muito interessante. Olha só que legal, fiz um gráfico aqui para vocês. Qual é o padrão que a gente vê nos registros do livro de Juízes? Toda vez que o povo se sente confortável, que as coisas estão indo bem, toda vez que eles olham para a vida e falam, cara, está legal aqui, está confortável, eles são tentados a se desviar de Deus, se distanciar de Deus, a ignorar as orientações de Deus, a se entregar aos seus próprios desejos, anseios, a buscar a relevância do jeito errado, na direção errada. E aí vem os testes, eles estão construindo, mas vem os testes, vem as tempestades, vem as consequências das apostas equivocadas, e de repente, caos. Um padrão, conforto, depois desvio, caos, o povo pede socorro, fala, meu Deus, caiu tudo, cadê o Senhor para nos ajudar a reconstruir de novo? E aí Deus levanta juízes, homens e mulheres com essa missão de ajudar as pessoas a retornarem para o processo de construção de uma vida e de uma história relevante debaixo da condução e da soberania de Deus. Deus vai levantando juízes.
E é interessante porque no final do livro de Juízes, a gente tem uma afirmação enfática que vai resumir, vai explicar esses ciclos, esse loop que parece que não tem fim. Juízes capítulo 21, versículos 15, diz para nós que naqueles dias, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Naqueles dias, e aí depois dos 3 pontinhos aparece, não havia rei em Israel, não tinha rei ainda, mas o povo também não considerava mais o Senhor como um fundamento. Não é só uma questão de liderança, Deus não estava entronizado nas decisões daquelas pessoas, daquelas gerações. E como isso tem uma aplicação prática para a nossa vida? Quantas vezes a gente se encontra em lugares de frustração, momentos de decepção, quando áreas da nossa vida começam a desmoronar, e a explicação é a mesma. A gente fez o que parecia certo aos nossos próprios olhos. E esse é o pano de fundo da história que vai fundamentar a nossa reflexão hoje. A história de Sansão. E eu queria já confessar um arrependimento. Estava preparando o sermão e eu pensei, a história de Sansão poderia ser Red Flags temporada 2. Porque é uma história para maior de 18. Está cheio de escândalo. É uma loucura. E tem muita coisa. Eu pensei, como é que eu vou cobrir 4 capítulos em 50 minutos? Aí diz amém, 50 hoje, Tiago. Só 50 minutos. Como é que eu vou cobrir 4 capítulos? E aí eu me lembrei da Laurinha. A Laurinha gosta de um desenho animado que chama Superbook. Quem já assistiu o Superbook? Cara, daqui 1 ano, 2 anos eu vou fazer essa pergunta de novo e pela fé eu vou ver um monte de papai e mamãe levantando. Eu coloquei Superbook para o meu filho. É uma animação muito legal, em que tem um cientista com uma família, o filho desse cientista tem uma melhor amiga, e ele tem um robozinho também. E o cientista desenvolve uma máquina, um equipamento, que interfere na rotina do filho dele, toda vez que é necessário, para ensinar ele uma lição através da Bíblia. E aí, essa máquina suga o menino para dentro das histórias bíblicas. Mas é interessante porque as histórias, às vezes, inclusive a de Sansão, tem Superbook de Sansão, cobre uma extensão com bastante velocidade. Você pode dizer amém? Amém. 50 minutos só hoje, pastor. À medida que as coisas vão acontecendo no episódio, a máquina vai interferindo e fazendo saltos no tempo, saltos temporais, para aquilo que realmente importa, para as lições que essa criança precisa aprender. E a gente sabe que dentro dessa série de mensagens existem lições específicas. Nós não vamos cobrir toda a história de Sansão, porque nós vamos fazer uma série Red Flags temporada número 2. Vai ser top. Já dei o spoiler. Mas o fato é que a história de Sansão é uma história real. Não sei o que vem à tua mente, ao teu imaginário quando você pensa em Sansão. Tem algumas críticas meio furadas, do tipo, não, Sansão se parece muito com contos da mitologia grega, com Hércules. Cara, não tem nada a ver. Nada a ver. A história de Sansão é muito bem documentada dentro da história do povo de Israel, dentro do livro de Juízes, e ela é muito conhecida na tradição judaica. É uma história real, que vai desafiar o teu imaginário e a tua fé, mas é uma história real que tem muito potencial. E nós vamos fazer uma oração agora, porque se tem potencial, a gente quer aproveitar o potencial essa noite. Vocês estão comigo? Espírito Santo, não há espaço para distrações nessa noite. Nós queremos desfrutar do máximo que essa história real tem a nos oferecer. Nós queremos aprender com os acertos de Sansão. Nós queremos aprender com os erros dele. Nós queremos que o teu Santo Espírito ministre a cada um que está aqui e aqueles que estão conectados pela transmissão. E nós dizemos o quê? Em nome de Jesus? Amém. Massa. Olha só, você pode abrir sua Bíblia em Juízes capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 1 a 6. Juízes capítulo 13, 1 a 6. Se você tem Bíblia na sua casa, você pode abrir também.
Versículo 1. Mais uma vez. Não começa com era uma vez, começa com mais uma vez. Por quê? Porque é o ciclo. É o ciclo que a gente viu. É um loop. Do conforto ao desvio, do desvio ao caos, ao pedido de socorro. Deus levanta um juiz e agora é a vez de Sansão. Mais uma vez, a casa caiu para o povo de Israel. Eles construíram segundo seus próprios pensamentos, eles buscaram relevância do jeito errado, longe de Deus, ignorando o Senhor como mestre de obras, e a casa caiu mais uma vez. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, eles fizeram aquilo que era bom aos próprios olhos. Mas Deus olha e vê, era mal na minha perspectiva. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Surgiu um castigo, uma consequência de 40 anos. A casa caiu e não só isso, 40 anos de opressão. Entregou eles nas mãos dos filisteus, que oprimiram eles. Naqueles dias, tinha um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Ele vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril. E eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa. Aqui não tem o nome dela. Não há preocupação de citar o nome, a identificação dessa mulher, mas há a intencionalidade de falar sobre a condição dela. A condição dela. Ela era estéril. O anjo do Senhor apareceu a uma mulher que não podia ter filhos, a esposa de Manoá, e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos, embora você tenha uma vida irrelevante aos olhos das pessoas, dentro do contexto que você está vivendo, você ficará grávida e dará à luz um filho. Olha que interessante. Portanto, diante dessa oportunidade, tenha cuidado. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Um parêntese que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver. Que incrível! A consagração, a preparação de uma geração é o presente da próxima. A oportunidade dessa mulher se preparar, porque algo acontecerá e ela terá um filho. O que uma geração faz, abençoa a próxima geração. E ela recebe instruções. O texto segue: você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual você jamais cortará o cabelo, sem degradê, porque ele será consagrado a Deus. Tem alguém com cabelo na régua? Ele será consagrado a Deus como nazireu. Guarda essa informação, daqui a pouco a gente vai voltar nela. Desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. E a mulher saiu correndo para contar para o Manoá, para contar para o marido. Um homem de Deus, ela imaginou num primeiro momento, talvez tivesse sido um profeta, um líder espiritual. Olha, um homem de Deus apareceu para mim e trouxe uma palavra. Eu vou ficar grávida. E é muito interessante porque apesar da esposa ser estéril, Manoá tem uma postura de ouvir e acolher a notícia, o anúncio com fé. Ele não fala assim, não, mas como que vai ser isso? Você não pode ter filho, a gente já tentou há tanto tempo. Ele acolhe isso, é muito interessante. Ele acredita no anúncio, ele acredita na promessa, ele reconhece que aquilo não é algo comum, e ele percebe que o filho vai ser separado por Deus e para Deus. Ao mesmo tempo, nós não vamos ler essa parte do texto, além dele ter fé e abraçar esse anúncio, ele ora ao Senhor, pedindo mais uma oportunidade. Ele tem essa convicção, o que vai acontecer é novo, é extraordinário. O próximo capítulo da nossa vida tem um potencial absurdo. Esse menino vai ser separado por Deus e para Deus. E ele ora, Senhor, se possível, se o Senhor se agradar de mim, que esse homem retorne.
que Ele possa me ajudar a ouvir com mais atenção e me dar mais informações, orientações, para que a gente não erre nesse processo, para que a gente faça o nosso melhor. Esse homem vai demonstrar uma humildade e uma fé que não é passiva. Fé, mas também responsabilidade. E ele pede ao Senhor, eu quero mais instruções. Manoá entende que crer é apenas o primeiro passo. Existe responsabilidade dele e da esposa dele no processo. E ele sente o peso da responsabilidade, e ele ora, e Deus atende a oração dele. Esse homem volta, o anjo do Senhor volta. E dá para esse pai as confirmações das orientações que ele concedeu à esposa dele. Manoá apresenta uma postura de equilíbrio entre fé e responsabilidade ativa. E ele abraça essas orientações, ouve essas instruções, para que ele pudesse, de fato, investir em Sansão, para que ele pudesse cumprir o propósito e o chamado de Deus para a vida dele. Hoje nós não vamos falar sobre paternidade, legal? É no próximo domingo. Mas esse é o pontapé inicial da história. E o anjo do Senhor traz então confirmações e instruções para esse homem, para o Manoá. Principalmente sobre o voto nazireu. Sobre o voto nazireu. Esse voto ele é citado em Números capítulo 6. E é um voto de consagração. Era um voto em que a pessoa, de um ponto de vista pessoal, uma consciência pessoal intransferível, decidia, eu vou me consagrar, eu vou me separar para Deus. Era um voto de exclusividade. E esse voto, ele tinha algumas demandas. A primeira demanda, se abster de álcool. Mas não de um ponto de vista legalista. Esquece isso. Se abster de álcool porque o nazireu tinha uma convicção de identidade, de propósito e também de chamado. E para tudo isso é necessário sobriedade, é necessário foco. Então ele tinha essa postura de se abster de qualquer coisa que privasse ele, ou que fizesse ele tropeçar por falta de sobriedade ou de foco. Segunda demanda, não cortar o cabelo. Eu fico imaginando, como é que seria Sansão sem cabelo? Ou cabelo curto, não ia ficar tão style. Mas o voto nazireu tinha essa pegada para que houvesse um elemento visível, para que houvesse um sinal externo do compromisso interno dessa pessoa com o Senhor. Vamos parar e imaginar na nossa realidade o batismo. O batismo é um sinal externo, assim como uma aliança, que vai revelar para as pessoas um compromisso, uma consagração interna, uma realidade interna. É a mesma coisa. Terceira demanda, não tocar em nada morto, porque o nazireu, ele representava vida autêntica. Representava alguém separado, que não se contaminava com aquilo que estava morto, com aquilo que fedia. E aí o voto nazireu em Números, ele era orientado a ser estabelecido pessoalmente e por um período determinado. Mas para Sansão é mais profundo do que isso. Para Sansão é diferente. No contexto do anúncio do nascimento de Sansão, a gente vê que não é voluntário, ele foi escolhido. Ele foi escolhido e esse voto não seria temporário, seria definitivo, teria que durar por toda a vida. E eu fiquei pensando, que insight massa, pensar que pessoas que se consagram a Deus, talvez numa perspectiva parecida com a de Sansão, tem essa convicção de que o que Deus tem para fazer na nossa vida, a relevância que Ele tem para nós, não é de 1 ou 2 capítulos, tem que durar a vida toda. Tem que durar. O que Deus deseja fazer em nós, na realidade agora que nós estamos, não é esse mês, não é só no 3º ano de história da Igreja Multi. Ele deseja usar você. Ele deseja agir em você e através de você até seu último suspiro. Para a vida toda. O nascimento de Sansão
foi fruto de um milagre. A mãe dele era estéril. Sansão tinha um propósito geral e um chamado específico. Para viver plenamente o propósito geral e cumprir o chamado específico, haviam princípios, disciplinas e limites a serem seguidos. E antes que você pense, cara, essa história não tem nada a ver com a gente, é do Antigo Testamento. Cara, Sansão era muito forte, eu não sou tão forte assim. Só o André, talvez, mais alguns aqui no auditório. Eu queria que você pensasse em alguns paralelos comigo. Vocês estão juntos? Vamos lá, vai valer a pena. Assim como Sansão era fruto de um milagre, assim como ele era uma criança que veio de um ventre estéril, cada pessoa que coloca a fé em Jesus também é fruto de um milagre. Na realidade do Novo Testamento, o novo nascimento é um milagre. É um milagre. João capítulo 3, 3-5, vai trazer essa perspectiva para nós. O novo nascimento é do alto. É um milagre. E se você já colocou a fé em Jesus, que boa notícia, você é fruto de um milagre. Hoje está mais legal a mensagem, né? Você é fruto de um milagre. Se você não colocou a fé em Jesus, boas notícias. Hoje você pode experimentar um milagre. E esse novo nascimento é um milagre porque é uma obra que não pode ser realizada sem o agir de Deus. E o agir de Deus começou na cruz. Jesus fez tudo aquilo que a gente não poderia fazer para nos reconciliar com Deus. Para nos levar para esse lugar de pertencimento, de identidade, para um propósito geral e para a gente cumprir um chamado específico. Tem uma ocasião em Marcos capítulo 10, que Jesus está conversando com os discípulos depois dele ter dispensado o jovem rico. O jovem rico diz não para seguir Jesus, aí os discípulos entram em crise, mas ele é o cara que tem a vida relevante, como seria bom se ele estivesse junto com a gente? Se não deu certo para ele, se ele não conseguiu passar no teste, que será de nós? Porque ele tem uma vida relevante aos olhos das pessoas, e nós, Jesus? E olha que interessante, a resposta de Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Mais um paralelo. Assim como Sansão tinha um propósito e um chamado específico, cada pessoa que coloca a fé em Jesus passa a receber um propósito geral também e um chamado específico. Você sabe qual é seu propósito, qual é seu chamado? Meu objetivo é te ajudar nessa noite, com teologia prática, para você entender, não só a diferença entre propósito e chamado, mas para você abraçar isso, para você não viver uma vida irrelevante, passiva. Vamos lá, propósito. Qual é a diferença de propósito para chamado? Propósito geral. Propósito geral, ele é imutável, é para todos que colocaram a fé em Jesus. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. No catecismo, vai ter lá a resposta. Olha, é conhecer a Deus e desfrutá-lo, glorificá-lo. Como? Através da forma como você vive, como você se relaciona à medida que você segue Jesus. O propósito, você não sabia qual é o seu propósito? Está aqui, ó. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Tem uma igreja que sintetizou isso numa missão que eu achei incrível. Viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Esse é o propósito geral. Você não tem que sair descobrindo nada. Esse é o seu propósito geral se você colocou a fé em Jesus. Mas e chamado? Chamado, ele é específico. Você pode ler comigo? Ele pode variar. A forma pessoal e única que você vai viver o propósito geral. Através dos seus dons, que são únicos, das suas capacidades, do seu tempo, dos seus recursos. Através do seu potencial. Sem o propósito geral, o chamado, ele entra num drift. Ele fica capengo.
Sem o propósito geral, o chamado pode ser sabotado. E às vezes a nossa ambição, ela se torna uma ambição egoísta. E às vezes a gente está fazendo coisas para Deus e se esqueceu do propósito geral. Estamos fazendo muitas coisas, mas esquecemos o Senhor no meio do caminho. O propósito sustenta o chamado. Tiago, tem certeza que a gente tem um chamado específico, além do propósito geral? Tenho. Efésios capítulo 2, versículo 10, eu não vou projetar o texto, diz que você é uma obra-prima. Nossa, hoje eu estou lançando palavras e expressões de afeto para todo o auditório. Nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para a gente. Tem um chamado específico para você. 1 Coríntios 12, 4 a 6, existem diferentes tipos de potencial, de dons, mas é o mesmo Espírito, que é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, e Deus está trabalhando de maneiras diferentes através das nossas vidas. Existe um chamado específico. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado específico. Você vai sair daqui podendo bater a foto do slide, você vai quebrar a cabeça durante a semana. E deixa eu te falar uma coisa, pode ser que você leve alguns meses para descobrir, pode ser que você leve alguns anos para descobrir qual é o seu chamado específico. Quando eu me converti, o propósito geral ficou claro para mim. E eu tive um vislumbre do meu chamado, mas eu não tinha todas as peças ainda, porque eu era muito novo, na fé e numa experiência de vida, eu era adolescente. E aos poucos, as coisas começaram a ficar claras, através inclusive da igreja, de pessoas com quem eu caminhava. Deus usa a comunidade para nos mostrar qual é o nosso chamado específico. Olha que interessante, essa é a hora que você pode bater foto desse recurso tão legal. Se tiver como a gente colocar na transmissão para as pessoas por um instante. O nosso chamado, ele está na intersecção da missão. O que é a missão? É o lugar de encontro do meu potencial com as necessidades do mundo. É a intersecção da missão com a paixão. O que tu ama fazer? Paixão tem relação com o chamado. O que você ama fazer? O que você faz naturalmente? Que para outras pessoas talvez seja difícil e não seja tão intuitivo. Às vezes a gente tropeça nisso. A gente acha que aquilo que a gente faz, todo mundo faz. Isso não é verdade. Você tem características específicas, um potencial específico que Deus colocou aí dentro. Mas também é a intersecção da vocação. Vocação é o que eu preciso fazer. Aqui na Multi a gente diz que o membro, que o voluntário, ele não é só uma pessoa que faz o que ele ama. Ai, eu amo muito jogar perfume na recepção da igreja. Legal, mas às vezes tu vai ter, junto comigo, com outros líderes, a passar pano e a lavar o espaço de conexão. Talvez a socorrer, levar uma cesta básica para alguém. Nós não fazemos só o que nós amamos, nós precisamos amar o que nós precisamos fazer também. E a intersecção da missão, da paixão e da vocação aponta para o seu chamado específico. Investe um tempo essa semana, comece a pensar no seu potencial, no que as outras pessoas dizem sobre você, sobre o que você ama fazer, sobre o que você sente que você precisa fazer e sobre as necessidades ao teu redor. E no centro de tudo isso você vai encontrar Deus sinalizando, é para isso que eu te trouxe para essa terra. Terceiro paralelo, da mesma forma como para Sansão, quem coloca a fé em Jesus também é chamado para uma vida de consagração. Você não precisa sair daqui com um voto nazireu, beleza? Não precisa deixar o cabelo crescer. Eu usava às vezes essa história quando eu era criança, como uma justificativa de não ir cortar o cabelo, porque eu não gostava de cortar o cabelo. Meu cabelo chegou aqui assim, ó. Estou ficando calvo, mano, a idade chega para todo mundo. Graças a Deus pelos bonés estilosos da Igreja Multi. Mas assim como para Sansão, quem coloca a fé em Jesus,
Não tem só potencial. Tem um tipo de potencial que precisa de princípios, disciplinas e limites claros. Potencial não pode ser desassociado de consagração, de princípios, disciplinas e limites, de santidade. O que é santidade? Viver uma vida separada, não perfeita, mas uma vida separada para Deus, assim como o nazireu, assim como Sansão recebeu essa instrução, esse convite. Tiago, tem certeza? João capítulo 17, Gálatas 5, Efésios 4. Tem muito texto no Novo Testamento que vai trazer para a gente, olha, a graça é a graça mesmo. Você colocou a fé em Jesus, está perdoado, mas não é para você viver de qualquer jeito. Existem princípios que vão dar trabalho. Existem disciplinas. Existem limites. Agora, o início da história de Sansão traz para a gente uma perspectiva de muita expectativa, porque o anúncio revela o potencial. Juízes capítulo 13, no finalzinho do capítulo, versículos 24 a 25, vai mostrar para a gente que a história começou bem. Tinha potencial mesmo, tinha a bênção de Deus. Olha só, quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O nome de Sansão tem relação com o sol, com luz. Fazia todo sentido essa identidade para o contexto de trevas que o povo de Israel estava vivendo, para o propósito geral, que era viver um relacionamento de aliança com Deus, mas para o chamado específico que Sansão tinha de ser um juiz. Sol, luz. E o Senhor o abençoou enquanto ele crescia. Olha que legal. E o Espírito do Senhor começou a agir nele enquanto ainda era novo. Às vezes eu estou aqui durante a semana, lá no espaço de conexão, orando pela igreja, pelo nosso planejamento, e eu me lembro da Laurinha que está na escola. E eu sei que ela ainda não tomou uma decisão pessoal por Jesus. A minha oração é: Espírito Santo, começa a agir. Age na vida da minha filha. Circunstâncias providenciais, relacionamentos providenciais. Espírito Santo, age na vida da minha filha. Gera potencial. E eu posso te dar uma boa notícia? Naquele contexto do Antigo Testamento, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, descia ocasionalmente sobre a vida das pessoas, para determinadas demandas. E não só ocasionalmente, temporariamente. No tempo em que nós vivemos, depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo habita definitivamente em quem crê. Agora para pensar, imagina você indo encontrar com o Senhor nas alturas, e Sansão para trocar uma ideia contigo e pergunta: o que você fez no tempo em que você estava na igreja multi? Eu fui na celebração, eu fiz isso. Mas cara, tu tinha o Espírito Santo habitando em você definitivamente, de maneira definitiva. E aí a gente vai para a nossa primeira aplicação. A primeira aplicação é que o potencial para uma vida, para uma história relevante, é um presente de Deus. Tem potencial aí, que não é seu, veio do alto. O potencial para a gente construir uma vida relevante, uma história relevante, para a gente deixar um legado, é um presente de Deus. Deus é Pai de toda dádiva, Pai das luzes. Versículo 24 diz que o Senhor o abençoou, o Senhor o presenteou Sansão. Enquanto ele estava crescendo, presente, capacidade, potencial. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Ou seja, Sansão não começou mal, pelo contrário, ele começou com a bênção de Deus. Ele começou com a capacitação do alto, com o direcionamento para que ele pudesse desfrutar desse propósito geral, andar debaixo desse propósito geral, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, e cumprir um chamado específico, ser um juiz. E nesse momento,
a gente precisa do Superbook para a gente dar um salto temporal. Nós vamos para Juízes capítulo 14, versículos 1 a 3. Quer abrir a Bíblia aí? Juízes capítulo 14, versículos 1 a 3. A história começou bem. O Espírito do Senhor estava sobre ele. O abençoou, o capacitou, deu potencial para Sansão. Viveu uma vida relevante, construiu uma história relevante, desfrutar do propósito geral e cumpriu o chamado específico. E quando a gente chega em Juízes capítulo 14, versículos 1 a 3, nós temos o registro. Certo dia, Sansão estava dando um rolê. E ele viu uma menina. Ele viu uma moça do povo inimigo. Quando ele voltou para casa, ele disse para o pai e para a mãe dele: vi uma moça filisteia, do povo que oprime o nosso povo. Eu vi uma moça que é do povo que Deus me chamou para combater e para livrar a nossa nação, o nosso povo, da opressão deles. Eu estava andando por lá, no território inimigo, onde só há trevas. Eu sou luz, eu estava andando nas trevas e eu vi um pedacinho de mau caminho. Eu vi uma moça filisteia. Eu quero me casar com ela. Consigam, ó que audácia, consigam aquela moça para mim. Naquela época, os pais arranjavam o casamento, mas os homens, os filhos, os homens, podiam às vezes participar do processo. E aqui ele está insistindo, consigam aquela moça para mim. E aí, os pais de Sansão eram crentes pra caramba. Acho que a mãe dele era do coque. E ela falou assim, não é possível que na igreja não tem ninguém, menino. Será que não dá para tu arranjar uma menina aqui na Multi? Precisa ser lá da tua faculdade, precisa ser lá da sua empresa. Não há ninguém, nenhuma moça sequer da nossa tribo, e entre todo o nosso povo com quem você possa se comprometer e se casar, não é possível. Isso aqui espelha a vida real de um jeito muito louco. Eu, como filho de pastor, quantas vezes conversando com os meninos da igreja, não, aqui na igreja não tem ninguém. Eu achei uma menina que é muito legal, gente boa, trabalhadora, dedicada, só não tem Jesus. Aí depois vem no gabinete pastoral. Deu ruim, pastor, a casa caiu. Ah, é? Não é possível que não tem ninguém que ame ao Senhor para você se comprometer. Por que você tem que procurar justo entre os filisteus? Mas Sansão disse a seu pai, consiga essa moça para mim. Eu não estou a fim de esperar. Eu vi, eu desejei, eu quero e eu vou conseguir. Eu não vou esperar. É ela, só ela me completa, papai e mamãe. E aí a gente vê um Sansão aqui se deixando guiar pelo olhar. Um eco de Gênesis. Ele viu o que ele não deveria ver. Ele abriu espaço para o desejo. Ele acreditou que ele merecia. Consiga para mim. Ele pensou que ele estava no controle. Não, ela é parte da nação inimiga. Ela não segue o Senhor, mas eu sou forte, eu estou no controle. Eu vou ser o homem da casa, o sacerdote do lar. Ele achou que não ia ter consequência grave, porque ele acreditava no potencial dele, e ele se esqueceu de quem havia dado potencial, que também havia dado orientações, princípios, disciplinas e limites. E aí o casamento de Sansão com essa moça é, sem dúvida, um erro sem precedente. Ele se compromete com o inimigo. Deus dá para ele um chamado específico de ser um juiz, de lutar contra os filisteus. E ele vai lá e ele tem uma ideia brilhante. Ele deseja casar com os filisteus. Deus dá um chamado específico, vai lá e luta com os filisteus. Ele vê a moça e fala, por que não casar com o inimigo? Porque não é tão óbvio.
Nesse caso, o inimigo tinha um cheirinho gostoso, tinha uma lábia, tinha uma voz doce. E se a gente deseja construir ou reconstruir a nossa vida, porque talvez entre nós existem pessoas que estão reconstruindo depois que a casa caiu. Tem insight prático para todo mundo. A gente precisa de 2 considerações aqui para a gente não perder o rumo e não deixar de abraçar as verdades para o nosso contexto. Cada um de nós aqui tem um contexto. Primeira consideração: os nossos erros, os nossos deslizes podem sim sabotar o potencial que nós temos de cumprir o nosso chamado específico e de distorcer a forma como a gente desfruta do nosso propósito geral. Só que nem tudo está perdido. Alguns teólogos, eles vão olhar para a sequência dos versículos e vão ressaltar o fato de que Deus estava nos bastidores da história, e mesmo que Sansão estivesse indo contra a sua própria palavra, ele iria usar essa circunstância de um jeito redentor para que as coisas que tivessem que acontecer realmente acontecessem. Ou seja, é possível começar bem, são boas notícias, né? É possível começar bem, é possível bagunçar tudo no meio do caminho e depois experimentar redenção. Um tipo de triunfo, É possível começar bem, colocar tudo a perder, desmoronar tudo ao nosso redor e Deus vir com graça e com redenção. São boas notícias, certo? Mas isso não significa que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus pode, mas Ele está te chamando para esse propósito geral, conhecer a Deus, desfrutá-lo, fazê-lo conhecido, e para cumprir o seu chamado específico. E as nossas decisões não são neutras, elas produzem impactos reais. A forma como Sansão vai se comprometer aqui com o inimigo vai afetar a trajetória e a forma como ele vai usar o potencial dele. Segunda consideração: Deus, em sua soberania, então, permite os nossos erros e os nossos deslizes às vezes. Porque Deus é soberano, às vezes Ele permite. Nós temos livre agência, nós podemos tomar decisões de segunda a segunda. Mas isso não significa que a soberania de Deus é a justificativa para tudo que deu errado. Tinha que ser, pastor. Tinha que ser, casa caiu, mas é porque eu estou aprendendo algumas coisas. Tinha que ser assim, é da vontade do Senhor. Não é. Não é. A soberania de Deus não é uma justificativa para os nossos drifts, para a nossa loucura. A soberania de Deus permite e não anula a responsabilidade humana. Quando a gente olha para Êxodo capítulo 34, vocês estão comigo? Os princípios, as disciplinas, os limites de Deus para o comprometimento de aliança num casamento estavam claros, e Sansão, ele era um juiz que não seguia a lei. Ele estava claramente na contramão da vontade de Deus como mestre de obras. E aí um spoiler: deu ruim. Quem diria que ia dar ruim? Deu ruim. Deu muito ruim, a casa caiu. E aí a gente precisa, mais uma vez, do Superbook. Precisamos dar um salto. Vocês estão comigo? Vamos dar mais um salto. Qual é o salto agora? Do capítulo 14, desse casamento que dá ruim assim, de um jeito absurdo. Nós chegamos no capítulo 16, e Sansão agora não só se comprometeu com o inimigo, não só é um homem divorciado, mas ele é um homem que está se envolvendo com prostitutas. Um homem que foi chamado para viver uma vida separada por Deus, para Deus, agora está se entregando à orgia. Do capítulo 16 em diante, nós vemos a Dalila aparecendo na história, a famosa Dalila. E ele vai se entrelaçando com ela, ele vai flertando, ele vai brincando com ela. Alguns comentaristas afirmam que existe uma grande possibilidade de Dalila também ser uma mulher divorciada. Ela já era uma mulher à toa ali no meio dos filisteus. E Sansão está flertando com o inimigo. A prostituta com quem ele se envolveu também era do povo filisteu. Olha que loucura! As mulheres que Sansão amou competiam com o propósito geral dele e com o chamado específico. Ele estava se comprometendo com gente, com um estilo de vida que
que sabotava o tempo todo o propósito geral e o chamado específico, limitava o potencial que Deus estava dando para ele. Vocês lembram do rei Salomão? Dá para estabelecer um paralelo. A Bíblia diz que Salomão não teve esse cuidado de seguir os princípios, as disciplinas e os limites de Deus. E ele se entregou a muitas paixões. E a Bíblia vai dizer que as mulheres que Salomão amou perverteram-lhe o coração. E isso fez com que a nação colhesse consequências. A moralidade foi afetada no povo de Israel. A espiritualidade foi afetada, porque o homem mais sábio do planeta, olha que ironia, Sansão era o homem mais forte, Salomão era o homem mais sábio. Relacionamentos equivocados perverteram o coração dos dois. Com o que você se compromete? O que tu está segurando que talvez você precisa soltar? É interessante, a gente tem uma mania de amar aquilo que nos fere. A gente tem uma mania de amar aquilo que nos sabota. E o conselho mais prático para quem se comprometeu com Deus, para quem quer cumprir o propósito geral, cumprir o chamado específico, é o seguinte: só se comprometa com quem já estiver previamente e autenticamente comprometido com Ele. É um bom filtro. Só se comprometa com quem já estiver previamente e autenticamente. Tem que ter lastro. Princípio bíblico. Tem que ter lastro. Não perfeição, mas tem que ter lastro. Provérbios capítulo 14 vai dizer: há caminhos que parecem certos ao homem, mas que no final tem cheiro de Dalila, leva à morte. Eu vi um meme muito engraçado esses dias atrás, uma moça cantando aquela música da F-Hop, como Maria. E aí ela falou assim, ó, não adianta cantar como Maria, se durante a semana você vive como Dalila. Com o que é que você está comprometido? Aquilo que a gente estabelece de compromisso afeta a forma como nós cumprimos o nosso propósito geral e também o nosso chamado específico. Deixa eu te contar uma história rapidinho, bem romântica. Essa é uma foto do meu casamento. Eu e a Aline, depois de ter trocado os votos, depois de ter se comprometido um com o outro, tem uma pancada de gente especial nessa foto aí, nossa família, amigos. E é interessante porque a gente chegou aqui depois de uma jornada. Eu lembro que à medida que eu me apaixonei pela Aline, ela se apaixonou por mim, ela passou a me amar de uma maneira incrível, extraordinária. A gente começou a desenvolver conversas mais profundas. E aos poucos eu senti a convicção, Deus tratando meu coração e falando, conversa com a Aline, sobre não apenas o seu propósito, o dela, como discípulo de Jesus, mas conta para ela suas convicções sobre o seu chamado. E eu confesso para vocês que isso me dava um frio na espinha, porque estava tão legal o namoro, a gente estava quase noivando, e eu pensava assim, e se eu falar para ela esse negócio de plantação de igreja? E ela der no pé, e se eu perder? Eu lembro do Senhor ministrando no meu coração, se você perder significa que você já nem deveria estar com ela, é a mulher de outra pessoa. E aí, num drive de McDonald's, trocando uma ideia com ela, falei, ó, eu preciso mandar real para você, tá muito massa o nosso namoro, eu te amo demais. Quero me casar com você, ter uma filha chamada Laura, estou falando sério. Quero ter uma filha chamada Laura. Quero deixar um legado para as próximas gerações da nossa família. Mas eu tenho uma convicção e eu estou sentindo um incômodo profundo. Eu preciso te contar para onde eu estou indo. Eu preciso te contar qual é a convicção que eu tenho sobre o meu chamado específico. E eu comecei a falar com ela. Olha, me converti aos 15 anos.
Deus começou a modelar a minha vida dentro da igreja local. Eu comecei a evangelizar os meus amigos, ter o desejo de trazê-los para a igreja, mas eles vinham para a igreja, eles não entendiam nada que era ensinado, pregado, não entendiam as músicas, era um negócio muito louco. Às vezes eles nem podiam entrar porque eles estavam de boné. Entrava, mas com um olhar feio às vezes. Eu falei, olha, para além dessas coisas que são pequenas, tem uma grande convicção no meu coração. O Senhor me chamou para plantar uma igreja. Só que, qual é o pulo do gato, Aline? Eu não sei aonde, eu não sei com quem, muito menos quando. E aqui entra o nível mais profundo da conversa que a gente precisa ter. Pode ser que seja uma caminhada extremamente difícil. Pode ser que eu não consiga te oferecer aquilo que você já tem, ou aquilo que você está acostumado como estilo de vida. Eu vou lutar para ser um provedor, mas pode ser que a gente sofra no meio do caminho, que a gente passe inclusive necessidade. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus me chamou para plantar uma igreja. Eu não tenho todas as peças do meu quebra-cabeça, mas a convicção já está clara para mim, e eu preciso te falar sobre o meu chamado específico. Eu lembro que a gente se quebrantou no carro, e ela começou a compartilhar algumas das convicções que ela tinha do chamado específico dela. Tem muito crente que acha que julgo desigual é só entre pessoas que acreditam em Jesus e quem não acredita em Jesus. Não, não. É possível estar em julgo desigual, desalinhado em vocação, em chamado. E a gente orou ao Senhor, ela tomou uma decisão maluca, ela falou, eu estou contigo, eu vejo Jesus guiando sua vida, e eu vou com você para onde você for, o seu Deus será o meu Deus. Brincadeira, ela não falou isso, mas seria muito legal se ela citasse Ruth. Passos todos esses anos, e a minha convicção é, graças a Deus, eu segui os princípios, graças a Deus, eu considerei as disciplinas e os limites, porque sabe-se lá o que teria acontecido se eu estivesse casado com alguém em julgo desigual. O fardo de caminhar com alguém sem estar disponível para acompanhar a vocação dessa pessoa é suicídio emocional e espiritual. E a gente às vezes flerta com essa ideia, a gente acha que no futuro vai dar certo, e às vezes a casa caiu para você, às vezes as coisas já desmoronaram, mas eu tenho boas notícias, Deus é um Deus redentor. Essa é a minha história, mas a história dos meus pais, dos meus avós, tiveram desafios peculiares, diferentes dos meus, e a cada geração eu creio que Deus vai limpando e consagrando ainda mais, quando nós lavamos a louça e não temos uma fé passiva. E durante todo esse processo de Sansão, flertando e se comprometendo com quem ele não deveria se comprometer, ele quebra as 3 demandas do voto nazireu. A menção dele, o envolvimento dele com orgia, com prostituta, já sugere pra gente, certamente ele se envolveu com bebida alcoólica também. Improvável que ele estivesse em festas com orgia, com prostituição e não estivesse se embebedando. Ele age impulsivamente, na véspera do seu primeiro casamento também, toca um animal morto, em outra ocasião ele pega uma queixada, ele não poderia pegar em nada morto, ele pega, e aí ele faz a vontade de Deus do jeito dele, e ele até compõe uma canção, essa queixada me deu uma vitória, para além daquilo que eu esperava, ele honra aquilo que Deus falou para ele nem chegar perto. Terceira demanda que ele quebrou, ele se aventura com Dalila, ele acaba sendo traído, e os seus cabelos são cortados. O símbolo do compromisso interno dele é vilipendiado. Ele é capturado, torturado pelos filisteus. Alguns comentaristas afirmam que o pai de Sansão morreu. Sansão não teve mais a oportunidade de ver sua família. Ele foi levado, capturado. Imagina o pai de Sansão pensando, o que o meu filho fez? E aí a gente entra na nossa segunda aplicação. Falei 50 minutos, estamos quase. O potencial depende dos princípios. O potencial depende das disciplinas e precisa de limites. O nosso potencial não pode ser desassociado de princípios, de disciplinas e de limites. E você precisa considerar o seguinte junto comigo nessa noite. Ou você se compromete com a consagração, ou você compromete a sua relação com Deus, seu propósito e seu chamado específico. Ou você se compromete, se consagra, ou você compromete. O que
causa ao seu ouvido, ao seu coração, essa expressão consagração. Você acredita em consagração? Hudson Taylor, missionário jovem, foi usado para levar o evangelho para o interior da China. Olha o que ele falou: Deus não precisa de exércitos. Os filisteus tinham um exército, Deus tinha um homem. Os filisteus tinham um exército, Deus chamou um homem para a consagração. E Hudson Taylor vai dizer: Deus não precisa de exércitos para realizar a sua obra, Ele precisa de alguém consagrado. Basta alguém consagrado. E eu me pergunto, será que em 2025 nós temos pessoas que acreditam que a consagração faz diferença? Eu creio, não interessa quantas pessoas tem no auditório, Deus pode fazer algo extraordinário através de uma igreja improvável consagrada ao Senhor. Você não foi chamado para fazer um voto nazireu, mas a quebra do voto nazireu traz um outro princípio para a gente. Toda vez que um voto nazireu era quebrado, havia a oportunidade e a responsabilidade de recomeçar. E muitas vezes a gente demora a viver, a experimentar uma vida relevante. Às vezes a gente nem chega lá. Muitos de nós nem chega lá, porque a gente tem que recomeçar muitas vezes. A gente quebra princípio atrás de princípio, a gente flerta, a gente despreza as disciplinas, a gente despreza os limites que Deus colocou, e muitas vezes a gente vira gente que o tempo todo tem que reconstruir, o tempo todo tem que reconstruir. Posso te falar uma coisa? Teu tempo nessa terra é limitado. Talvez o que explica suas frustrações é o fato de que você está tendo que reconstruir o tempo todo. Sansão desperdiçou parte do potencial dele. O potencial dele o tempo todo interrompido pelas loucuras que ele fazia. E agora nós vamos ter que saltar mais uma vez para chegar na nossa conclusão. Nós vamos olhar agora para Juízes capítulo 16, versículos 21 a 30. É um texto mais extenso, mas eu vou ler de maneira fluida. Os filisteus capturaram e furaram os olhos de Sansão. Irônico, gente. Aquilo que levou ele a se desviar, o olhar, é a mesma coisa que ele perde quando ele é capturado. Aquilo que levou ele a quebrar a consagração é aquilo que ele perde quando ele é capturado. Levaram ele para Gaza, prenderam ele com correntes de bronze, obrigando ele a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém o seu cabelo começou a crescer de novo. E provavelmente ele restabeleceu o voto nazireu dele. Ele recomeçou. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram o seu Deus Dagom. Nosso Deus nos deu vitória sobre o nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou esse Deus Dagom, o Deus dos cereais, da colheita, e disse: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam, aquele que destruía a nossa terra, aquele que matou muitos de nós. Agora foi dominado, seu potencial foi todo drenado. A essa altura, na festa, todos já estavam muito bêbados e começaram a gritar: traz o Sansão aqui para ser o palhaço do rolê. Vamos começar a zoar esse cara, que ele nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as duas colunas que sustentavam o teto. Que ótima ideia! O Senhor nos bastidores. Versículo 26, Sansão disse ao jovem: por favor, coloque minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo. O templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes, e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura vendo Sansão, e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor. Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim novamente, por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Deve ter sido muito emocionante, ele clamando ao Senhor: derrama o teu espírito de novo em mim, eu não vou desperdiçar minha última chance. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus e liberte o povo de Israel, e me vingue pela perda dos meus olhos da minha visão. Então Sansão se apoiou nas colunas, ele empurrou elas com as duas mãos e exclamou: que eu morra, mas que o chamado específico se cumpra. E exclamou:
Ah, Deus! Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. E aí o texto termina dizendo: Sansão julgou Israel durante 20 anos. Ele cumpriu a vocação específica dele durante 20 anos. E qual é a nossa última aplicação? Potencial sem consagração resulta em motivo de lamento. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi a história de Sansão, quando eu era criança. Era tipo, mano, esse cara tinha um potencial enorme. O que poderia ter sido feito se ele tivesse levado a sério o potencial? Se ele tivesse visto Spider-Man e ele tivesse escutado a voz do tio Ben dizendo: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, faça o voto nazireu. Você já ouviu de Deus? Vai lá. O potencial sem consagração resulta em motivo de lamento. A história é redimida. Eu falei para vocês, teve um tipo de triunfo. No final, Deus arrematou. Teve um tipo de triunfo, mas um triunfo trágico. E aí nesse triunfo trágico, os comentaristas eles chegam a essa conclusão: olha, toda pessoa que estuda seriamente a história de Sansão chega a um lamento. Poxa, poderia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente. E eu queria que você considerasse: Sansão é um espelho da minha e da sua vida. E se por um lado Sansão é um espelho das nossas fragilidades, das nossas inconstâncias, ele está na realidade do Antigo Testamento. Jesus é constante. Jesus é o fundamento da nossa esperança. Não tem só perdão dos nossos pecados em Jesus, tem esperança da gente se levantar e lutar contra as nossas fragilidades, contra as nossas tentações, cuidar do nosso olhar, desviar o nosso olhar para não pecarmos. Tem um paralelo incrível no nascimento de Sansão. Eu me emocionei lendo isso. Em Juízes 13, versículo 5, o nascimento de Sansão é descrito assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. E no Novo Testamento nós temos o anúncio do nascimento de Jesus. Ela ficará grávida, terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus. Sansão é maior que Jesus. E ele salvará o povo não só da opressão externa, mas dos seus pecados. E o Espírito Santo que agiu lá atrás na vida de Sansão ocasionalmente é o mesmo Espírito que habita em quem coloca a fé em Jesus definitivamente. Isso precisa sacudir a gente essa noite, a reavaliar a nossa vida, a nossa história, e a parar de terceirizar para Deus o que é nossa culpa, a reconhecer as nossas fragilidades. Não há vida relevante sem profundidade, mas é bem verdade que potencial sem consagração não produz resultados com qualidade e com durabilidade também. Se é alguém que deseja uma vida, uma história relevante, um legado relevante para os seus filhos, para os seus netos, o Espírito do Senhor está sobre aqueles que creem. E por mais desafiador que seja, tem esperança para cada um de nós nesse auditório. E eu gostaria de te convidar a ficar em pé junto comigo. O que eu mais tenho orado nesse tempo transição da igreja, o terceiro ano, é: Senhor Jesus, eu não quero pessoas perfeitas comigo, pessoas perfeitas ao meu lado. Assim como John Wesley, o que eu creio, me dá 5 homens consagrados, me dá 5 mulheres consagradas. Não importa a quantidade no início, importa a profundidade, importa a consagração. John Wesley, evangelista, avivalista, ele dizia: dê-me 5 homens, 5 pessoas que não amem nada mais do que a Deus, que não temam nada mais do que o pecado. Sansão não tinha medo do pecado, gente. Ele flertava com o pecado. Nós precisamos de gente que tenha medo do pecado, que se desvie da aparência do mal. Me dê essas pessoas e nós vamos virar um mundo de ponta cabeça. E eu arrisco dizer, Campinas saberá: há uma igreja improvável nessa cidade começando a florescer. E Deus está te chamando
para um lugar de profundidade, para um lugar de consagração, há esperança. Nós vamos cantar a próxima canção, dizendo que o Senhor Jesus é digno de tudo, de toda a nossa entrega. Entregar-se a Deus com tudo que está de errado, com tudo que está quebrado, com cada fragilidade, é consagrar-se ao Senhor. Eu quero te convidar a orar. Deus, existem pessoas nesse auditório que precisam entregar a vida para Jesus, ainda não consagraram o coração, ainda não entregaram. Tem gente na transmissão que precisa tomar essa decisão. O próximo passo de alguns entre nós é confiar em Jesus e se entregar a Ele como Senhor e Salvador. Para outros de nós, o próximo passo é consagrar nossa vida sentimental. Para alguns aqui é consagrar o bolso. Para outros é consagrar o tempo. Muitos de nós aqui nesse momento, Deus, precisamos que o Senhor derrame um frescor sobre nós. O Senhor nos cure, o Senhor nos lave, o Senhor nos liberte, o Senhor nos fortaleça. Assim como Sansão orou, faz mais uma vez, nós estamos aqui. Faz mais uma vez. Queria te dar esse tempo para orar. Pensa nas áreas específicas que você precisa se consagrar. Qual é a área específica da sua vida? Consagrar é lutar, é sangrar na luta por aquilo que tu acredita. Ore, peça ao Senhor coragem, força para lutar. E se você reconhece, eu preciso dar um passo, eu preciso, ter esse sinal externo, não o cabelo crescendo, eu preciso ser batizado. Essa é a noite para você tomar essa decisão também.